que eu não me considero alguém de direita? Isso é algo que intriga muitas pessoas que começam a seguir essa página. Ao mesmo tempo que eu defendo o acesso direto a armas de fogo, sou contra o aborto, entendo a necessidade de uma tradição cristã para toda a sociedade, ainda assim eu não me coloco dentro do posicionamento direitista. Por que isso acontece? Eu procurarei com esse react mostrar as razões pelas quais se colocar dentro da direita, aos meus olhos, é algo equivocado. O vídeo que nós vamos reagir hoje é um corte de uma entrevista que o Guilherme Freire deu no programa do Vilela. Curta, comente, se inscreva e vamos assistir o vídeo. Havendo necessidade, faço minhas considerações, como vocês já sabem. Eu queria saber da Margaça, essa guerra cultural que o Freire está falando desse começo, em que momento que ela se tornou, que a galera se ligou que era uma forma de ganhar posições políticas, ou ter ganho financeiro, quando começou a se perceber que essa guerra estava sendo travada mesmo e se organizaram, né? Aqui no Brasil, nas décadas de 80 e 90, você tem muita gente ganhando poder nas universidades e na mídia com isso. São os lugares onde se constroem as trincheiras. Porque a gente vai falar, não, mas a política de esquerda sempre teve. Esquerda e direita na política é normal. O que a gente vai ter é uma imprensa. Eu tô na imprensa, vai fazer 30 anos. A imprensa, ela tá muito, cada vez mais de esquerda e cada vez mais alienada. Nós temos colegas hoje... E você fala da universidade porque é quem vai formar esses profissionais. Isso, e a universidade tem uma particularidade. Eu estava até conversando com um amigo meu, que é professor de sociologia, o Richard Miskolci, me relatando um caso no exterior, de outros relatos que eu já ouvi nos Estados Unidos, na Espanha, aqui no Brasil. Na década de 80, as pessoas dessas ideologias, queer, escola de Frankfurt, etc., começam a pegar funções administrativas nas universidades. Não função de ser o professor. Porque ser um professor dá trabalho, você tem que construir conhecimento, e essas teorias são frágeis. A gente tem coisas que são tratadas hoje no Brasil como se fossem grandes teorias aceitas. Por exemplo, racismo estrutural. Isso não é aceito nem na sociologia, isso nem é uma teoria. Não é. Isso é um livro que um cara escreveu nos Estados Unidos, traduziram mal aqui, mas nem na sociologia é aceito. Por exemplo, um dos maiores intelectuais sobre racismo no Brasil, que é o Muniz Sodré, que é um cara até de esquerda, ele fala que no Brasil o racismo não é estrutural, porque nenhuma estrutura no Brasil funciona. Faz sentido. Então ele faz toda uma construção muito mais apurada do que eu. Um ponto interessante que ela trouxe aqui é sobre essa infiltração da esquerda, que aconteceu inclusive dentro do Brasil. A esquerda ela tomou o Brasil e ela tem se tornado, como essa moça falou, cada vez mais alienada. É por isso que o meu entendimento é que o pensamento de esquerda está com os dias contados. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas você com o tempo vai ver posicionamentos de esquerda sendo cada vez mais preteridos em favor de posições mais extremas, mais radicais. A gente precisa entender que a esquerda surgiu em um mundo em que você tinha uma série de valores estabelecidos, uma sociedade estabelecida, em torno de uma ordem natural ditada por uma cosmovisão cristã. Isso é o Ocidente. Quando a Revolução Francesa aconteceu, sendo que a Revolução Francesa foi a maior mudança paradigmática que a gente consegue atrelar a um evento na história do Ocidente, há uma desconstrução disso. E essa desconstrução, ela foi paulatina. Nem tudo foi desconstruído de uma vez só. E o que é a ideologia woke? É uma desconstrução que ela chegou a um ponto que não tem mais o que desconstruir. Por isso que a esquerda hoje, ela está em frangalhos. Ela se desassociou completamente das questões sociais que realmente importam. Eu, há pouco tempo, fiz um react, uma análise, na verdade, a um livro do Carl Trueman, que é um intelectual reformado que se considera de centro-esquerda. E ele mesmo, sendo alguém de esquerda, diz que a esquerda ela chegou a um ponto em que ela traiu o seu próprio princípio. Você olha para a esquerda desde antes de Karl Marx, havia uma preocupação com o pobre, havia uma preocupação com a pobreza legítima. Ainda que os meios para sanar isso fossem equivocados. A partir de Marx e a partir do pensamento crítico que vem da escola de Frankfurt, você tem a esquerda cada vez mais dedicada a causas artificiais, como, por exemplo, combater o racismo estrutural, que ela citou aí. O racismo estrutural é uma mera abstração, é algo
desprovido de qualquer concretude, especialmente no Brasil, como ela falou, que é algo que não funciona. Vamos continuar. Falando, O não, crime organizado é bem estruturado e funciona. é a única coisa. Vamos falar a verdade? É a única coisa que funciona. E essas teorias de esquerda que a gente tem, muita gente, aqui vocês estavam falando dessa coisa de adquirir cultura, né? Muita gente fala, como eu diferencio esquerda de direita? Tem até uma pesquisa da Fundação Partidária do PT, Fundação Perseu Abramo, de 2017, nas periferias, perguntando o que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Periferia de São Paulo, maciço de direita. O que é ser de direita? Essa é uma pessoa direita. Sério? Tá na cabeça Os das valores. pessoas isso, os valores, porque o de direita é o cara que tem a família dele tudo ok, o de Tem uma esquerda... religião, segue alguma a intuição. coisa. É, a Essa é a intuição. intuição deles. Agora, uma coisa para a pessoa ter como marco na cabeça. Às vezes você fica querendo ler uma coisa de direita. Quem que é de direita? Qual que é a teoria de direita para eu seguir? Você não vai achar. Quem que é o grande ideólogo da direita? Você não vai achar. Vez ou outra... Pensa, Olavo de Carvalho, né? Que era um cara de Resistente. esquerda, que foi muçulmano, foi tarólogo, ele é um teórico do que você quiser. Ele se meteu em tudo. Da extrema esquerda. Sobre o Olavo é uma figura muito controversa, mas de fato acabou associado à direita, porque ele deu toda a erudição da qual a direita de hoje bebe. Mas de fato uma figura controversa. Mas o que ela falou que eu gostaria de comentar é iniciar o meu ponto de divergência com a direita. Ela disse que não existe um intelectual de direita. Você vê a galera da direita até falando de uns nomes, Edmund Burke, Roger Scruton, o próprio Olavo de Carvalho. Mas qual que é o problema da direita? A direita, ela consiste em uma reação. Você tem uma desconstrução por meio da esquerda, você tem uma reação a essa desconstrução por parte da direita. Logo, a direita, ela só é direita em função da esquerda. Pense. Quem é que está com um determinado protagonismo no que toca ao desenvolvimento da sociedade? É a esquerda. Goste você ou não de admitir isso. É a esquerda que está propondo mudanças, é a esquerda que tem um projeto. Ainda que hoje me pareça, como dito anteriormente, que esse projeto colapsou. Porque quando você olha para a esquerda clássica, antes de Karl Marx, ela queria eliminar a pobreza. Você entende que o progresso da sociedade se baseia em eliminar a pobreza, algo palpável, algo concreto. Em Karl Marx, o objetivo da esquerda é estabelecer o comunismo global. É algo, embora inatingível, concreto. Você conseguiria auferir quando isso aconteceu. O comunismo, na visão de Marx, era superior ao capitalismo. Ok, eu implantei o comunismo em todos os lugares, e em algum momento esse comunismo vai solapar e eu vou ter a anarquia mundial e assim o paraíso na Terra. É a visão de Karl Marx. Ainda que inatingível, é algo que você ainda pode dizer que é possível materializar. Não, o mundo vai ser assim, desse jeito. Já a esquerda woke, o que ela quer? Você tem o Black Lives Matter querendo combater o racismo estrutural, querendo emancipar o negro das opressões. Você tem o movimento LGBTQIA+, querendo a emancipação, cada um, do seu entendimento sobre a própria identidade e a própria sexualidade. Você tem as feministas querendo a emancipação das mulheres. Mas você sequer consegue definir o que é uma mulher, porque as coisas estão cada vez mais fluidas, cada vez mais caóticas. Logo, a própria esquerda hoje ela carece de um projeto unificado. Você não tem um projeto unificado. Como você tinha na esquerda de Karl Marx, que visava estabelecer governos comunistas e então o comunismo global, ainda que isso tenha passado por variações, você vê o stalinismo é uma variação do marxismo, o maoísmo é outra, mas você ainda consegue materializar aquilo de alguma forma. A esquerda hoje não tem mais isso. Agora, e a direita? Eu pergunto para vocês, qual que é o ideal de sociedade da direita? O que seria uma sociedade baseada no princípio que norteia a direita? É uma pergunta boa, que muitos direitistas não vão saber responder. E os que vão responder, eles vão se basear, na maior parte das vezes, em fenômenos como o Império Romano, como dizia Russell Kirk. Russell Kirk dizia que o parâmetro de sociedade é o Império Romano. O Russell Kirk era um conservador. E, de fato, ele está melhor que muitos autores de direita em propor um ideal de sociedade. Mas é um ideal de sociedade pagão. Eu vou compactuar com o ideal de sociedade pagão? De maneira alguma. Logo, você se colocar na direita é você se colocar como um reacionário, como alguém que só existe enquanto militante daquela causa porque existe um poder maligno
desconstrutivo ao qual você se opõe. Da extrema direita, passando por religiões, você achar Pepsi, mas não tem um que você vai falar. Por quê? A direita são valores que foram construídos ao longo de séculos, que às vezes tem modificações, mas são valores que se conservam. Quem tem ideólogos, quando você tem um ideólogo, é a esquerda. Tanto que eu faria para essa moça aqui, eu não me recordo o nome dela, mas é o seguinte, como que eu sei que um valor é bom ou ruim? Você tem valores que se conservam ao longo de séculos que são maus. Exemplo, a China, uma civilização milenar. Ela tinha o costume de colocar sapatos pequenos nos pés das meninas para ficarem com os pés pequenos, que era esteticamente mais agradável a eles. Isso é um costume bom, porque se conservou ao longo de séculos? De maneira alguma, isso é uma tolice. Eu, enquanto cristão, posso olhar para isso e dizer que é um costume cruel. Mas o meu parâmetro é algo objetivo e é algo que é absoluto, não está condicionado a uma era. A revelação de Deus, ela é historicamente mediada, mas ela aponta para um ideal. Como diz Cornelius Van Til, na sua abordagem sobre o que seria uma ética cristã, a ética cristã, ela olha para a restauração final de todas as coisas. Ela tem um telos. E a própria lei de Deus, ela aponta para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Logo, o meu padrão não são costumes. Os costumes, eles são produto do meu padrão. Eu tenho um padrão cristão, esse padrão cristão criará costumes, criará tradições cristãs. Agora, o costume pelo costume não tem nenhum valor, como algo certo ou algo errado, mas sim como um fato passível de ser avaliado, mediante algo maior do que ele, que seria uma cosmovisão, que tem, esta sim, um entendimento do que é certo e o que é errado. Isso é um problema sério da direita. Porque quando você fala direito, você está falando de algo muito amplo, muito abstrato. Você está pressupondo, como essa moça diz em seu raciocínio, que costumes por eles mesmos são bons e devem ser conservados. Mas com base em que eles devem ser conservados? Gabriel, você está falando isso, mas você pega intelectuais como, por exemplo, Roger Scruton. Roger Scruton diz em sua obra Como Ser um Conservador, que o conservador não é aquela pessoa que não muda, mas é aquela pessoa que é prudente. Ela não vai mudar da noite para o dia, ela vai estudar, se mudar vale a pena mesmo. Mas eu perguntaria para o Roger Scruton. Lembrando que eu já fui um conservador, já fui alguém de direita e já li boa parte desses autores conservadores que o pessoal anda lendo. Eu perguntaria para o Scruton, com base em que eu digo que a mudança é boa ou a mudança é ruim? Com base no meu feeling? Como que a sociedade ela entende que algo é bom ou algo ruim? Ela precisa necessariamente de um padrão, e esse padrão precisa ser um padrão absoluto. E qual é o padrão absoluto que essa página defende? É a palavra de Deus. Simples. Ponto. O reconstrucionismo não é um posicionamento de direita, no sentido que a direita se entende. É claro, Earl J. Rushduni muitas vezes foi colocado dentro da direita. Porque os Estados Unidos são uma nação que ao longo de séculos tiveram um cristianismo sólido como seu fundamento. Logo, eles tinham algo a conservar, de fato. Ainda que eu repudie a nomenclatura direita, havia algo a ser conservado lá. Mas você olha para um país como o Brasil, que nós tivemos um catolicismo romano, diga-se um péssimo catolicismo romano. O catolicismo romano já é uma cosmovisão que produz uma moral fraca, mas o catolicismo romano do Brasil era ainda pior. O que a gente vai conservar? A Inquisição? A Inquisição existiu no Brasil. A gente quer conservar a Inquisição? Não. A gente pode dizer que os costumes brasileiros apontam para o catolicismo romano, mas eu posso dizer que o catolicismo romano é bom? Quanto protestante, não. Então, percebam, um costume pelo costume não é uma base válida, não é uma base consistente para você ter um posicionamento. É o Stalin, é o Marx, é o Mao Tse Tung, você vai ter um monte. E ele vai ter o quê? Um ideário, um conjunto de regras e um conjunto de seguidores fiéis àquela doutrina. Na direita você não vai achar isso. Por isso também é mais difícil. Eu estava conversando sobre isso hoje mesmo. Eu e o Rodrigo, que está aqui comigo, a gente estava conversando de manhã com o Stephen Kanitz. Não sei se você conhece, grande pensador. O Kanitz formou gerações. E a gente estava falando justamente sobre isso. É algo muito benéfico você não ter o ideólogo, porque é menos risco de virar seita.
né? Você não tem um ideólogo, então é menos risco de virar uma... Isso é uma falácia, tá? Não é porque você não tem um ideólogo que você não pode criar uma seita. Você viu, o Olavo de Carvalho não é alguém que eu vejo como um ideólogo. Ele tinha um pensamento consistente, ele era um filósofo. Inclusive, ele defendia a experiência clássica, que a filosofia clássica admitia. Eu fiz um vídeo há pouco tempo comparando o Olavo com o Rushdoony, e eu disse que o objetivo do Olavo era restaurar o Ocidente a partir de uma retomada da filosofia clássica. E filosofia clássica não é meramente a obra de Platão, meramente a obra de Aristóteles, a obra de Plotino. Não, a filosofia clássica é uma experiência. Você tem uma experiência. A filosofia é um modo de vida. A pessoa do filósofo fala por si mesmo. Você pega um filósofo como, por exemplo, Diógenes. Diógenes era um cara que andava seminu na rua. E ele dizia que procurava por um homem justo. Era alguém totalmente incrédulo das estruturas sociais, um crítico das estruturas sociais. Ele vivia o que ele falava. Ele tinha experiência daquilo. Você vê Sócrates, o maior ideal da filosofia, nós podemos dizer. Era um homem que não deixou nada escrito. Mas nós falamos sobre Sócrates milênios depois da sua existência. Olavo entendia isso, entendia a filosofia no seu sentido clássico, e ele valorizava a experiência clássica. Ele criou uma seita de seguidores. Hoje, o que tem de olavista difundindo conteúdo por aí não é brincadeira. E não ser um ideólogo não impediu o Olavo de criar isso. Se você for investigar as profundidades da cosmovisão do Olavo, você verá lá René Guénon, o perennialismo, sobre o qual a gente já falou em outras ocasiões. E o perennialismo não é uma ideologia. Chamar o perennialismo de uma ideologia seria ser injusto com ele. Porque a ideologia ela tem um alto grau de artificialidade. Ideologia é você criar um vestido de ideias para esconder os seus verdadeiros interesses. Qual é o interesse dos comunistas? É o poder. É o poder pelo poder. Parafraseando George Orwell, na parte em que o protagonista tem contato direto com o antagonista, que ele achou que era um espião contra o grande irmão, mas se revelou a serviço do próprio grande irmão. Ele diz, nós queremos o poder puro, poder pelo poder. É isso que o comunista quer. E para isso, ele usa toda uma narrativa, usa todo um ideário. Logo, eu vejo as pessoas da direita atacando a esquerda. Não, a esquerda cria isso, a esquerda cria fanatismo. Mas a direita também cria. Seita de virar fanatismo. Mas também é mais complicado você passar o conhecimento para as futuras gerações, porque você não tem um conjunto de regras. Mas mesmo assim, o Olavo meio que criou uma seita, né, em cima do... Olha só, meu Deus, o Vilela mostrando uma lucidez aqui. Ele falou isso. Vamos ver como é que eles vão lidar com essa situação. Olavo, né? Ele criou várias, né? Ele era um gênio disso. Não, acho que tenha vivido na mesma época que eu aqui no Brasil. O próprio Bannon tem um livro muito interessante que chama Guerra pela Eternidade, que é do Benjamin Teitelbaum. Não é um livro de política, tá, gente? Não é de política, não é de religião. Esse cara descreve, ele é etnógrafo. Então ele anda com você um ano e vai descrevendo tudo que vai acontecendo. Aí ele anda com o Dugin, que é o conselheiro do Putin, com o Bannon, que virou uma espécie de conselheiro do Trump, mas o Bannon é um cara que já teve em Hollywood, já teve em Wall Street, já foi militar, é uma personalidade muito única. E com o Olavo, que são pessoas que se conhecem desde a década de 90, tá? Desde antes dos políticos virarem importantes, eles se conhecem. E ele vai andando com os caras. E o Bannon fala que o Olavo desenvolveu uma espécie de fidelização da sua clientela que ele, Bannon, não conseguiu. E olha que o cara já foi de Hollywood, de Wall Street, já foi militar, ele não conseguia. Talvez o Jordan... Olha, eu já comecei a gostar dessa moça aí, por ela ter falado isso. E eu tenho certeza que o Guilherme Freire, do lado dela, tá se moendo, né? Porque o Guilherme Freire é um olavista obcecado pelo velho. E eu utilizo essa ocasião para recomendar. Pessoal, leiam esse livro. Você quer entender por que o Olavo de Carvalho ele foi a base da direita? Você tem que ler isso aqui, ó. Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum. Esse livro aqui é incrível. Inclusive, nós já fizemos live sobre ele aqui no canal. O Peterson tenha conseguido também, né, são uma pessoas... estrutura de seguidores, de gente que acompanha, que defende. Mas o Peterson não tem essa coisa de incentivar o seu lado bélico, o seu lado ruim, a sua podridão. O Peterson é muito fazer a pessoa buscar o que edifica, o que conhece. Eu acho que é uma outra pegada. Ele não é o cara que vai passar a mão em você e falar isso mesmo, você fala palavrão, você é assim mesmo, você faz não sei o que, você é assim mesmo. Ele não é assim. Eu queria recuar
Só fazendo um pequeno comentário aqui, o Jordan Peterson é diferente do Olavo. De fato, eu vejo uma distinção entre os dois. O Jordan Peterson, ele escreveu livros que nós podemos dizer até que são de autoajuda. Você pega aquele 12 Regras para a Vida, é um livro de autoajuda. É um livro de autoajuda mais erudito, mas é um livro de autoajuda. E o Peterson, ele não cria uma relação próxima com as pessoas como o Olavo criou. O Olavo chegou a receber alunos na casa dele, que conviveram com ele um tempo. Por quê? Porque o Olavo prezava pela experiência do filósofo. Não, o filósofo tem que estar perto dos alunos, tem que ensinar eles com a sua personalidade. Isso que o Olavo defendia, que ele já falou em muitas das suas aulas, é algo consistente com a filosofia clássica. E ele, mais do que isso, era um perennialista, era influenciado, por isso aqui, que o Benjamin Teitelbaum fala, por um projeto de restauração da sociedade a partir de uma cosmovisão perennialista. Para você entender a cosmovisão perennialista, você tem que ler René Guénon, Júlio Zévola, e nós já fizemos análise dessas figuras aqui no canal. E o que eu posso dizer aqui é que o perennialismo é completamente inconsistente com o cristianismo. Então vejam com que vocês, que se consideram de direita, talvez alguém que se considere ainda de direita, está flertando. Você está flertando com alguém que sustentou uma cosmovisão que é anticristã. Perennialismo é um entendimento de que existe uma tradição universal. E essa tradição universal é manifesta nas grandes religiões, no cristianismo, no islamismo, no hinduísmo, no judaísmo. Todas essas religiões são manifestações da mesma coisa. Esse é o pensamento do Guénon. O que é uma traição direta do que uma cosmovisão bíblica propaga. A cosmovisão bíblica propaga que apenas a palavra de Deus é a fonte do que é verdade e do que não é. É o próprio Deus que nos dá a base para definir o que é certo e o que é errado. Não são os costumes, não são os gurus que possuem cosmovisões não cristãs, quando não diretamente influenciadas pelo paganismo. Nós precisamos entender que o posicionamento cristão, especialmente o posicionamento cristão reformado, ele tem suficiência para produzir um pensamento político, como nós aqui na página defendemos. Porque a Amanda falou da escola de Frankfurt, e todo mundo que fala de guerra cultural cita a escola de Frankfurt, né? Como uma tentativa. Percebeu-se que não, aquela ideia de guerra, a guerra de classes não ia mais funcionar com o capitalismo e todo mundo tendo acesso a bens de consumo, e aí foca para a guerra cultural, para se ganhar no campo das ideias. Sim. É isso mesmo? Como não, é isso mesmo, você sabe, sem dúvida. Eu não enxergo o Olavo como um líder de seita, longe disso. Não, mas para algumas pessoas virou uma... Olha só, né? Olha só, passando pano. O senhor passapanismo, né? O Guilherme Freire, né? Não, o Olavo não criou uma seita, ele foi um professor e tal. Balela. Você lida com qualquer olavista. E eu falo isso porque eu já fui olavista, pessoal. Pasmem. Eu tenho um passado negro. E eu sei a obsessão que a figura do Olavo cria nas pessoas. Eu, felizmente, não me aproximei tanto quanto o Freire, quanto outros. Mas você vê que o Olavo é visto por muitos como uma espécie de guru. Ele define o que é certo e o que é errado. E se você discorda de uma linha do que ele falou, você é tido como ignorante, como alguém que não entendeu o pensamento dele. Eu li boa parte dos livros do Olavo. Acompanhei aulas do COF, li os autores que o Olavo leu, fiz um vídeo comparando o Rushdoony com o Olavo. O que eu mais recebi de comentário dos críticos é: você não entendeu o Olavo. Como assim? Para você entender o Olavo, você precisa do quê? Essas pessoas entendem que possuem o correto entendimento do Olavo. Mas para ter esse correto entendimento do Olavo, é necessário que você concorde com o Olavo. Entenda este velho que foi membro de uma tarica, que já esteve envolvido com tudo quanto é coisa ruim em matéria de esoterismo. O Teitelbaum fala, eu não vou aqui entrar em detalhes enquanto a isso. Ele é autoridade. E pasmem, protestantes, tá? Protestantes têm sido paga-pau do Olavo de Carvalho. Aí quando esses fatos, como os que o Benjamin Teitelbaum traz, vêm à tona, eles passam pano. Eles dizem: não, o cara não foi líder de seita coisa nenhuma. Ele foi só um professor, só alguém interessado. Pelo amor de Deus, vamos continuar. Um guru, né? E o Jordan Peterson é uma pessoa que fala muito de melhor a pessoa. Você sabe que o problema quando fala das pessoas da direita, né? É a natureza totalmente assimétrica entre direita e esquerda. Sim. Porque se o Jordan Peterson chega e fala rumo... Ele saiu do tema. Vocês veem aqui como que ele fez ele deu uma evasiva admirável aqui, né? Ele saiu do Olavo, né? Porque
porque viu que a outra moça entendeu de fato como que o Olavo é um guru, para ir para o Jordan Peterson. No seu quarto, aí já começa um debate. A extrema-direita está arregimentando. É um pouco. Tem uma hiper-reação, sabe? Sabe que tem muitas coisas. Como assim arrumar o quarto? Que coisa fascista. É que eu sou velha, né, gente? Eu sou da época que o Olavo não era de direita ainda. Sério? Não, ele era jornalista. Você não lembra dessa época porque ele não era famoso. Ele era jornalista, ele foi o cara que trouxe o mapa astral por computador pro Brasil. E um conhecido jornalista que agora é de direita botou o cara na capa da Veja com o mapa astral por computador. Eu sou dessa época. E tem coisas, a palavra que ele falava, que às vezes eram até coisas que não. Hoje em dia já são conceitos comuns, sei lá, as pessoas já. Falou do gênero e tal, ele falava, teórico da conspiração, ele criou uma baita, e aí 5 minutos depois é a pauta, a manchete do jornal, fala, O André da né, falou que ele editou o livro do Olavo, e a revolução que foi, né, com o mínimo e o... Agora você vê, então o que acontece às vezes é que é uma hiperreação, né, a coisas que são à direita, ele se cria como se fosse uma nuvem, como se houvesse um grande Leviatã chegando, né? O Jordan Peterson, o grande cancelamento dele começou com ele falando, olha, eu respeito qualquer pessoa, eu não quero ser forçado pelo Estado a usar pronomes de gênero, e aí isso já gerou, assim, uma grande repercussão. Então esse é um problema de você ter uma caixa de som, que tem a ver com a mídia e tal, gigantesca, por um lado, e aí qualquer pessoa fala qualquer coisa, tem uma hiperreação a isso, então a gente tem que tomar um cuidado a dosar isso, porque você está lidando às vezes com a hiperreação, né? E agora, quanto à escola de Frankfurt, isso é fascinante, essa... Aqui o Freire está falando, você tem a esquerda com muito poder e uma mínima reação gera um murmúrio desproporcional. Isso se dá porque a esquerda, de fato, ela tomou o poder. Mas por que ela tomou o poder? Porque ela tem um projeto, porque ela tem um telos, ela tem um horizonte. Ainda que a esquerda de hoje, como eu falei, ela tem um projeto baseado em nada, no fim das contas. Ela seja a destruição pura. Porque em Marx você via um projeto de destruição criativo. Eu vou destruir para construir. Essa esquerda de hoje, ela é autodestrutiva. Vocês podem ver que quem ainda sustenta uma esquerda próxima ao que Marx sustentava, que é o caso da China, não tem movimento LGBTQIA+. Não existe LGBTQIA+, na China. Por quê? Porque eles veem isso como um movimento de subversão e de destruição do país. Eles vão tentar difundir isso aonde? Aqui no Ocidente. Eu lembro muito do caso do Karl Radek, que existe até um artigo do Olavo falando disso. Karl Radek, ele foi um pioneiro da Revolução Sexual. E ele foi mandado pelo Stalin para as nações ocidentais para difundir a Revolução Sexual. Então ele criava o caos para onde ele passava. Quando ele voltou para a Rússia, sabe o que aconteceu? O Stalin jogou ele num hospício, onde ele morreu pisoteado de forma violenta. Por quê? Porque o comunismo, ele ainda entende, mesmo que de maneira equivocada, a partir de uma falsa metafísica, que há uma ordem natural. Já essa esquerda woke de hoje não tem isso. Eles buscam a destruição pela destruição. E o que nós precisamos para reagir a isso? O Jordan Peterson, ele é um homem corajoso. Eu aqui não estou querendo desdenhar dele, até porque ele sequer é um cristão ortodoxo. Ele me parece que está num processo de conversão, mas ainda assim está distante do suficiente para dizer que ele é um cristão. Mas é necessário uma reação maior, uma reação poderosa, uma reação comprometida da igreja, dos cristãos, contra a modernidade. E essa reação não é a reação de um homem só. Nós teremos sim nossos porta-vozes, mas é algo que exige um engajamento geral dos cristãos. Nós temos isso? Nós temos cristãos engajados em fazer política de maneira cristã? Não. Quando existe engajamento de cristãos, é para fazer política de maneira direitista. Só que a direita não é suficiente para acabar com a esquerda. Pelas razões que eu falei anteriormente, a direita ela acaba existindo em função da esquerda, com uma força reacionária, com uma força que procura conservar, enquanto a outra força está querendo desconstruir tudo à torto e à direita. Esse ponto porque, de fato, é muito influente. Não é o único item que é influente, mas é um entre vários. O Felix Weyer, um grande financiador que resolve colocar o dinheiro dele para fomentar linhas de pensamento marxista. Muitos desses pensadores, né, então o Horkheimer era uma espécie de líder ali e contratava outros intelectuais para falar, vamos discutir agora música, vamos discutir a personalidade autoritária, né, até uma das coisas do Theodor Adorno, ele fala, não, olha, de fato todo conservador é autoritário, ele é um fascista em potencial e não sei o quê, porque ele acredita em hierarquia. O próprio Herbert Marcuse vai na linha de, vamos agora colocar
os desvios sexuais como parte da revolução, o crime como parte da revolução é discutido, que eram coisas que no marxismo, Marx falava do lumpenproletariado, que era o proletariado que tinha que ser descartado porque era lixo, né? Porque, sei lá, tem bêbados e drogados e bandidos. E com a escola de Frankfurt, especialmente, isso às vezes é menos nos livros do que na literatura paralela, né? Porque daí vem os seguidores e os fãs, porque essa turma vai migrar da Alemanha para Berkeley, para Califórnia, para outros lugares, e aí tem uma legião de hippies, né? Que vão começar agora, ou pré-hippies, ou beatniks ainda em algumas dessas épocas, que vão começar e a combinação clássica que é intelectuais de esquerda do leste europeu, do centro da Europa. A gente fez uma live sobre isso aqui no canal com o professor Aramis, em que a gente falou só sobre a escola de Frankfurt. Mas você vê, a escola de Frankfurt foi um projeto. Mesmo a escola de Frankfurt sustentando uma filosofia que é autodestrutiva, eles tinham um horizonte, eles foram um think tank. Eles pagaram intelectuais, contrataram intelectuais para fazer o trabalho de desconstrução que fizeram, que foi bem sucedido, diga-se de passagem. Quantos cristãos estão comprometidos com think tanks genuinamente cristãos para difundir uma cultura cristã? Pouquíssimos. Os que existem hoje só existem, devo admitir, por conta do Olavo de Carvalho, só que difundem uma falsa forma de cristianismo. Esse é que é o problema. Então nós que somos reformados, boa parte do público desse canal é reformada, nós temos que fazer isso. Nós temos que parar com esse derrotismo. E aí que vem a linha escatológica. Eu fico falando toda hora de pós-milenismo por conta disso. Se você tem uma escatologia derrotista, você vai ser apático. Você vai ficar inerte diante das mudanças. Você vai dizer que o mundo tende a piorar e as coisas vão ser sempre ruins, vai ter anticristo, vai ter guerra, vai ter tudo. Você não vai fazer nada. Agora, as pessoas de esquerda não. Elas se engajaram em projetos robustos para difundir aquela cosmovisão diabólica. Antes da escola de Frankfurt, você olha para o marxismo, ele produziu mártires de uma ideologia diabólica, mais mártires. Leia sobre a vida de Leon Trotsky. Leia sobre a vida de Ramon Mercader, o homem que matou Trotsky. Dois comunistas com divergências entre si. O Trotsky, ele defendia uma forma de comunismo, o Ramon Mercader, que o matou a mando de Stalin, defendia outra. Trotsky passou por privações terríveis ao longo da sua vida. E no fim foi assassinado. O Ramon Mercader, após matar Trotsky, ele passou décadas na prisão, sendo violentado, torturado pelo governo do México. Isso é em prol de algo diabólico. Quantos cristãos hoje, no século XXI, são capazes de fazer o mesmo por Cristo, pela própria verdade? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vê a igreja primitiva, ela produziu mártires. Como diz Tertuliano, a igreja ela foi edificada pelo sangue dos mártires. Mas hoje a gente não tem pessoas com essa disposição. Nós temos um bando de cristãos preguiçosos. E preguiçosos em matéria de pensar política sobre bases cristãs. Pensam política sobre bases pagãs, sobre bases humanistas. Precisam que um bruxo ensine eles que a esquerda é errada. Olha o nível que a gente está. Eu, hoje, com o entendimento que tenho, repudio isso. Entendo que o Olavo de Carvalho teve o seu valor. Ele fez algumas análises corretas. Não joga fora tudo que o Olavo de Carvalho desenvolveu. Mas a base dele precisa ser repudiada. A base de um pensamento direitista tem que ser repudiada. Nós não precisamos ir ao Egito em busca de ajuda. Nós temos a suficiência da palavra de Deus. E há eruditos reformados, como R.J. Rushdoony, que dá nome à nossa página, a quem nós podemos recorrer para entender como colocar em prática a reconstrução cristã. Portanto, irmãos, eu sou um reconstrucionista. Sou alguém que acredita na reconstrução da sociedade, sob bases cristãs. Não um direitista, alguém que só existe em função de um mal que precisa ser separado. E eu acredito que a forma definitiva de eliminar esse mal é sendo fiel à palavra de Deus em todas as áreas da vida. E desenvolvendo um modo de vida e uma cosmovisão completamente amparadas na palavra do Senhor. Vamos continuar aqui para a gente finalizar.
e americanos riquinhos absolutamente ociosos. É basicamente a fórmula clássica da esquerda global. Quase toda esquerda global é isso. O cara pensa a esquerda como um grande movimento proletariado, e em geral, essa mistura de intelectuais com riquinhos americanos, 99% é isso. E chega lá, Berkeley, a galera fica pelada, a galera fala, chegou a hora da mudança cultural, a revolução está em mãos, né? Sabe que um dos grupos... A esquerda mudou, né, Guilherme Freire? A esquerda já foi essa coisa de proletariado, de comunismo global. Hoje a esquerda woke, ela até coaduna com o capitalismo. Você vê, muitos jovens de esquerda não vão querer o comunismo. Eles vão querer a emancipação do movimento LGBT, dos negros. Estão preocupados não com a pobreza, mas com o sofrimento a nível psicológico. Diga-se de passagem, a escola de Frankfurt, ela teve como suas maiores influências Karl Marx e Sigmund Freud. Uma base sociológica, política e uma base da psicologia. Lembrando que Freud foi o grande revolucionário em matéria de psicologia e antropologia. Hoje, Freud não é nem levado em consideração em muitos lugares do mundo. Mas é inevitável que o pensamento dele tenha sido a base da escola de Frankfurt, uma vez que ele foi um inimigo aberto do cristianismo e secularizou o entendimento do que é o homem. Criou uma nova antropologia, uma nova forma de ver o homem. Freud negava que a psicanálise era uma cosmovisão, mas sim ciência. E ele estava claramente errado. A própria ciência desmentiu ele. Hoje ninguém leva psicanálise a sério. O posicionamento de Freud era, isso sim, uma cosmovisão. E foi uma das cosmovisões que permitiu a escola de Frankfurt. Então, quando a gente olha para essa esquerda de hoje, ela é uma esquerda diferente. Uma esquerda que está engajada não em acabar com a pobreza, não em instaurar o comunismo, estabelecer a ditadura do proletariado, não. Ela está preocupada com formas de sofrimento que são muito mais psicológicas, são muito mais pautadas na individualidade de cada pessoa marginalizada e de cada grupo marginalizado do que em qualquer outra coisa. E, é claro, na sinalização de virtude, que é o que mais acontece nesses meios. Grupos que a cara dessa época da contracultura influenciado pela escola de Frankfurt, né? É o Weather, The Weathermen, que aliás vem de salvo engano, uma música do Bob Dylan, que depois que eles foram atacados um período, eles viraram The Weather Underground, né? Eles viraram porque eles foram pro underground. E eles colocavam bombas, né? Bombas em lugares, e eram basicamente jovens riquinhos querendo fazer a revolução. E aí esses jovens riquinhos querem fazer a revolução, que falavam, nossa, nós queremos ser como os Black Panthers, mas na verdade todo mundo era riquinho. Inclusive chegaram um dia que eles falaram de matar policiais, e eles começaram basicamente uma tirada de matar policiais, coisa muito louca, né? Imagina, com bombas e tantas outras coisas. E um dos líderes, eles faziam orgias e ficavam se drogando. Então vamos matar policiais, a revolução tá chegando, as orgias são muito loucas, né? Tem livros contando sobre isso. E um dos líderes desse The Weather Underground era um homem chamado Bill Ayers. E o Barack Obama lançou a candidatura, um dos eventos inaugurais da candidatura dele foi no escritório do Bill Ayers. O Bill Ayers foi um dos mentores intelectuais do Barack Obama, a formação dele passou toda pelo Bill Ayers. E veja, o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos agora, 2008, foi presidente, sou muito grato ao Barack Obama, porque foi a primeira vez que eu despertei na política. Eu peguei uma matéria de jornal, né? E a matéria de jornal falava que o Obama curava as pessoas com as mãos, né? Que ele era iluminado, que saíam luzes das mãos dele. Era uma coisa tipo um milagre, ele é um miracle worker, falava, né? Bom, pessoal, aqui o Freire só falou um pouco, né, sobre como que é o modus operandi da esquerda, falou um pouco do Obama, né, que é outra figura amada ainda em muitos círculos, mas que fez muito mal à nação americana e a todo o Ocidente. Vocês podem ver que depois do Obama é que a gente tem essa virada que permitiu esse pensamento woke com a força que tem hoje. Porque quando o Obama foi eleito, o pensamento woke ainda não tinha tanta força. Hoje, ele é uma coisa hegemônica nas universidades. Então, enquanto você vê, de fato, os tradicionalistas, a direita, na internet, em peso, nas universidades, quem domina ainda é a esquerda. E como que a gente responde a isso para fechar o nosso react? Sustentando uma perspectiva política, mas não apenas política, toda abrangente, que tem a sua base
na palavra de Deus. O reconstrucionismo entende que, com base na fidelidade de Deus, com base na obediência a Deus, na fidelidade ao nosso Deus, nós podemos reconstruir a nossa civilização. Logo, você que está me acompanhando, que chegou até aqui, você e eu, nós temos essa responsabilidade. A gente não tem que esperar da direita. Nós não temos que esperar desses homens ímpios que muitas vezes professam cosmovisões que têm base no próprio paganismo, como é o perennialismo, como é o olavismo, e todos esses movimentos que o Benjamin Teitelbaum aborda em sua obra. Nós precisamos da palavra de Deus. E no que você precisa de intelectuais, de eruditos, que são realmente necessários, que têm um papel a cumprir, leia obras de autores reformados. O autor que dá nome à nossa página foi um erudito, que eu fiz até mesmo uma comparação entre ele e o Olavo na perspectiva sobre a modernidade. E você pode ler Rosduni. Leia Rosduni. Leia outros autores que sustentam a reconstrução cristã, que sustentam a teonomia. Eu vou deixar aqui para você que tem interesse nisso uma lista de livros para você ler sobre o assunto. Por isso, meus amados irmãos, eu não sou de direita. Eu sou alguém que entendo sim que a esquerda é maligna, que a esquerda tem que ser combatida, mas o meu modo de pensar nada deve a esses pensadores. Inclusive, hoje, eu raramente leio um autor de direita, salvo para alguns assuntos muito pontuais, porque toda a minha cosmovisão política se baseia nas escrituras e no movimento assim chamado reconstrucionismo. Um forte abraço a todos, você que chegou até aqui, gostou do conteúdo, que você se inscreva no canal. Toda semana nós temos pelo menos um vídeo, fazemos também lives, temos conteúdo exclusivo para membros. Se você quiser abençoar o canal a partir de uma quantia irrisória, você pode ter acesso a lives exclusivas, a prioridade no lançamento dos vídeos. E é isso, minha gente, um forte abraço e até a próxima.